Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais um programa Como Viver de Renda Fixa, originalmente todas as terças-feiras pela manhã. Nessa semana a gente mudou aqui em função da grade horária, tivemos que adaptar para quinta-feira. Mas na semana que vem voltamos também de volta à terça-feira, um horário normal, às 11 horas da manhã. Bom, nesse programa Como Viver de Renda Fixa dessa semana, vamos falar da gloriosa poupança. Pois é, para vocês que me acompanham sabem que eu gosto sempre de falar da poupança porque é um dos... como é que a gente pode falar? Até é difícil a gente achar uma expressão. É uma das piores aplicações financeiras aqui no nosso país, né? Claro que pior do que poupança pode ser inclusive aqueles PIX, título de capitalização, enfim, esses outros que a gente conhece muito bem. Mas falando um pouco de aplicação de fato à poupança, né, que vem do verbo poupar, ou seja, não é nem investir. Para quem não sabe, ela rende 70% da taxa de juros quando a Selic está abaixo de 8,5% ao ano. Como nós estamos numa taxa de juros em 6,5%, então a poupança rende 70% disso. Nesse ano de 2018, a gente deve ter uma rentabilidade próxima de 4,2% aproximadamente. E veja, vale considerar esses 4,2% porque o IPCA, indicador de inflação oficial do nosso país, deve ficar inclusive acima desse número de 4,2. Ou seja, quem tem dinheiro na poupança esse ano perde dinheiro, perde poder de compra. O dinheiro não rentabiliza em absolutamente nada. E por isso que a gente vem aqui toda semana para tentar passar alguma das principais opções de investimento. Só que antes disso eu acho que tem alguns comentários a fazer, né? Estava lendo agora há pouco uma notícia aqui, que foi divulgada no início desse mês, né? Só para relembrar, a poupança teve a maior captação líquida no primeiro semestre desde 2014, né? Impressionante que de janeiro a junho os brasileiros depositaram 7,35 bi de reais a mais do que retiraram na caderneta de poupança. Eu acho que um dos pontos principais que a gente coloca aqui, muita gente fala, mas tem a questão da segurança. Olha, todo investimento tem risco. Se você for considerar a questão da segurança, vale lembrar que nós tivemos aí o confisco da poupança no início da década de 90, né? Quando o ex-presidente Collor, naquela época ali, e aí tiveram uma série de problemas também, ou seja, risco tem em todos os investimentos, alguns mais, outros menos. Claro que esse risco vai depender também do retorno que você deve ter. Mas se a gente for considerar com a poupança, um outro ponto de grande destaque é a questão, mas eu posso tirar esse dinheiro no dia, mas é aquele dinheirinho de emergência. Pessoal, eu tenho falado aqui sistematicamente ao longo dos últimos meses, talvez até dos últimos anos, que não existe mais isso. Para o tal dinheirinho de emergência, a gente tem outras aplicações que são muito mais rentáveis, né? E a gente pode colocar aí, por exemplo, o Tesouro Selic, que é uma das opções, uma porta de entrada para os títulos do Tesouro Nacional, para você que ainda não tem conta numa plataforma digital de investimento, como a Rico, como a XP, ou até como a Clear Corretora também, fica a sugestão, a taxa zero para investimento nesses títulos do Tesouro Nacional é uma porta de entrada, né? Para você começar, a partir de R$80 você começa a comprar esses títulos do Tesouro, e o mais recomendável é o Tesouro Selic, que tem um retorno histórico muito acima da poupança. Se você for levar o histórico de que a rentabilidade do Tesouro Selic ela rende de acordo com a taxa de juros do nosso país, ou seja, e a poupança, quando ela está em abaixo de 8,5% ao ano, a taxa de juros rende 70%, você tem essa diferença de pelo menos 30% no rendimento dos dois. É bem verdade que você pode falar, mas na poupança você tem isenção de imposto de renda, nos títulos do Tesouro você tem que pagar o IR sobre os ganhos. É bem verdade, isso acaba diminuindo um pouco a rentabilidade, mas mesmo assim ainda é muito melhor que a poupança. Então, essa é a questão do risco, a gente colocou aqui. A questão da liquidez diária, que é o tal dinheirinho de emergência que eu estou falando aqui também, a gente vê que não existe mais isso. Você tem os CDBs, né, os tradicionais CDBs de bancos médios e pequenos, que têm pago, em geral, liquidez diária 100% do CDI. Né, ou seja, o CDI está em 6,39%. Eu quero mostrar para vocês aqui umas contas que a gente pode realizar no simulador do Tesouro Nacional, para mostrar quantos por cento exatamente um CDB equivale à poupança hoje. Então eu vou pedir para o pessoal aqui da nossa produção colocar aqui na tela que eu estou mostrando. Veja que interessante. Esse aqui é o simulador do Tesouro Nacional, né? Vocês cliquem lá, para quem não conhece ainda, simulador.tesourodireto.com.br, e aqui a gente pode fazer uma série de simulações. Eu vou colocar só dos títulos do Tesouro Selic, a poupança e o CDB.
tá? Então aqui você vê a evolução deles, mas eu quero alterar parâmetros. Por que eu quero alterar parâmetros? Porque eu quero mostrar para vocês quanto que a poupança exatamente ela renderia, ou quanto um CDB precisaria render para se equivaler à poupança. Então o título, ele tem taxa aqui inicial 0, taxa de administração 0 também. Por que o título tem taxa 0? Né? Porque ele vai acompanhar a variação do Tesouro Selic, certo? A rentabilidade da LCI e LCA a gente não vai trabalhar, tá? Então vou colocar aqui 0 também, porque o nosso comparativo vai ser outro. Taxa de administração de fundo DI também a gente não vai acompanhar. Expectativa do IPCA, vamos colocar uma média aí de 4,5%. Uma média, tá? Não precisa ser necessariamente esse. Taxa de custódia, vale lembrar aqui B3, né, que é a antiga Bolsa de Valores, na fusão com a CETIP, o novo nome é B3. Aí eles cobram uma taxa de 0,30% ao ano nos títulos do Tesouro Direto, que é cobrado 0,15% em janeiro, 0,15% em julho. Rentabilidade CDB, vamos deixar 82%, vamos ver se aqui casa. Rentabilidade do fundo aqui vai ser 0, né? Não dá nem para ser 0, pessoal. Opa, acabei tirando aqui. Vamos lá, vamos voltar aqui rapidamente. Então, rentabilidade do fundo aí, vou deixar esse 84 porque não vai nem aparecer. A data do resgate, pessoal, aqui pode ser diário, tá? Ele tem a data de 1º de março de 2023, mas isso aqui é natural porque é a data de vencimento do título. Agora você pode tirar o dia que você quiser, no dia seguinte o dinheiro está na sua conta. Expectativa da taxa Selic, vamos colocar de acordo com o que está aqui, em 2019, 8%, tá? E aí a média dos outros anos também. E vamos recalcular essa situação, vamos ver se um CDB de 82% já equivale no final à rentabilidade da poupança. Então olha só, vamos ver no valor final, na rentabilidade líquida. É basicamente isso, né? A gente tem, para quem investiu R$10.000, data de resgate, investiu R$10.000 hoje, a data de resgate é aquela conforme eu comuniquei. Valor inicial R$10.000. Olha só, você tem os títulos do Tesouro Nacional, que renderiam 6,5%, a poupança 5,6% e o CDB 5,55%. Vamos tentar alterar parâmetros ainda mais? Vamos aqui, em vez de ser 82, vamos ver se a gente vai para 84, se a gente chega lá nessa equivalência. Vamos dar uma olhada, vamos recalcular aqui. Então, é preciso apresentar isso para vocês porque a gente tem que ver os números exatos. Não, aqui já foi até um pouco mais. Então vamos colocar 83. Vamos lá, a gente vai calculando aqui, alterando para ver como é que chega, porque a gente tem que ter esse número certinho, não é verdade? Olha aí, 83% do CDI é o que renderia o CDB. Então agora provavelmente a gente já deve ter uma definição. Olha lá, 5,6 contra 5,2 para quem está me acompanhando aqui. Na rentabilidade líquida no final, a gente tem então exatamente isso, né? Para poupança, então, câmera, por favor, se o pessoal puder passar aqui para a gente de novo, produção. A gente tem quando uma poupança equivale a um CDB. Né? Então, um CDB de 83% do CDI equivale à poupança hoje. Se a gente considerar, especialmente aqui, o resgate foi depois de 2 anos, ou seja, você tem um IR a pagar um pouco menor, é bem verdade. Essa aqui é a ideia de colocar aqui. Mesmo que seja o IR um pouco maior, a gente vai ter um CDB abaixo de 90%. Então, como nós temos CDB de liquidez diária disponível de 100% do CDI, a gente já pode ver que é muito melhor do que a poupança. Além disso, tem alguns fundos de investimentos que têm taxas de administração relativamente baixas. Ontem fiz um vídeo explicativo sobre fundos de investimento e todas as características e quais são os melhores fundos a serem realizadas as aplicações lá no meu canal No Radar do Dinheiro no YouTube. Acessem lá quem tiver essa dúvida. Expliquei numa lâmina da Rico os top 30 fundos indicados e quais são as características principais, mas a gente tem alguns fundos que estão rendendo, fundos de liquidez diária, inclusive 102%, 103% do CDI. Quer dizer, você hoje não tem mais desculpa para ter dinheiro na poupança. Eu acabei de apresentar aqui para você que você investir na poupança, que não é investir, é poupar, você colocar dinheiro na poupança é a mesma coisa que você colocar num CDB de liquidez diária de 83% do CDI, ou seja, um número extremamente baixo e que tem opções muito mais interessantes, como CDBs de 100% do CDI de liquidez diária, os títulos do Tesouro Selic e também outros fundos de investimento. Beleza? Eu acredito que era isso. O objetivo do programa de hoje foi muito mais passar isso para vocês, a questão de risco, a questão da segurança
de outros investimentos. No caso aqui, por exemplo, os CDBs, a gente tem ainda garantido o fundo garantidor de créditos, né? Então é importante também ressaltar essa questão, o risco, inclusive, ele fica ainda mais minimizado, e a gente também tem a questão da liquidez, que a liquidez diária não é para aquele tal dinheirinho de emergência. Beleza? Então a gente fica por aqui, semana que vem estaremos de volta. Muito obrigado a todos que acompanharam o nosso programa hoje, um grande abraço, tchau, tchau.